Oi, eu sou Graciela Alves e hoje eu vou falar sobre Estado laico. Eu sempre vejo as pessoas se questionando quanto à laicidade do Brasil, e eu acho que é uma dúvida realmente pertinente, porque muitas vezes os fatos se contrapõem à teoria do que é um Estado laico. E hoje eu quero desmistificar um pouco esse assunto. Então, primeiro de tudo, o que é um Estado laico? Estado laico é aquele em que os valores religiosos não interferem em assuntos pertinentes ao Estado. Ou seja, assuntos de interesse público devem ser decididos de maneira imparcial, sem levar em consideração assuntos de relevância particular. Para deixar um pouco mais claro, os assuntos de interesse público vão afetar toda a sociedade. Já a religião é uma questão privada de cada indivíduo. Então, os meus valores religiosos não devem ser impostos a uma pessoa que tenha valores diferentes do meu. Por isso que as decisões devem ser imparciais e valendo para todo mundo. Ou seja, uma coisa que é de interesse meu não pode ser superior a algo que seja de interesse de toda a sociedade. O interesse privado não pode ser superior ao interesse público. O interesse público sempre vai ser superior ao interesse privado. E a religião é de âmbito privado. Você acha que um político eleito, por exemplo, da bancada evangélica, se ele começa a legislar em causa própria, no sentido de, sei lá, beneficiar a religião dele, né? Você acha que isso fere o Estado laico de alguma forma? Sim, fere. Mesmo ele tendo sido eleito? Ele foi eleito para representar o povo, então ele sempre deve agir em prol de beneficiar a sociedade, que abranja positivamente todas as pessoas, e não um grupo de pessoas. Então, se um político que foi eleito pratica atos a fim de favorecer só o grupo religioso dele, ele está sim ferindo a laicidade do Estado. E no final de 1700, os bens da igreja passaram a ser do Estado. E uns 20 anos depois, a igreja passou a ser tutelada pelo Estado. Ou seja, a igreja não decidia nada sozinha. Vamos lá, tutela. O que é ser tutelado por alguém? Todos os brasileiros são tutelados pelo direito judiciário. Ou seja, se você tem um problema, um conflito, um litígio com alguém, quem vai decidir? O judiciário. A igreja passou a ter que cumprir ordens que o Estado emanava. E dentro desse contexto tem uma coisa muito interessante também que a gente discute e achando que é um tema atual, que é em relação ao ensino das religiões na escola. E sendo que em 1880 isso já foi debatido, porque em 1882 foi definido que o ensino público seria laico. Ou seja, se você quisesse que seu filho tivesse educação religiosa na escola, você teria que matricular ele em uma escola particular de acordo com a sua religião. O que acontece hoje também, porque, por exemplo, se você é judeu, você pode matricular o seu filho numa escola judia. Mas o ensino público é laico, não existe o ensino da religião na escola. Ou seja, a Revolução Francesa trouxe todas essas limitações para a igreja. E como isso se reflete hoje? O Brasil não é um Estado laico? O Brasil é um Estado laico. Existem diversos fatos que fazem a gente se contradizer o tempo inteiro, mas nós somos um Estado laico porque a gente busca isso. Estado teocrático, por exemplo, você só vai ter acesso aos direitos e garantias individuais só se você professar a religião adotada por aquele Estado. No Brasil, as coisas não são assim. A gente tem todo um conjunto de direitos universais e você tem livre acesso, independente da sua religião. Você pode ser católico, evangélico, budista, protestante, ateu, agnóstico. Ou seja, você pode professar qualquer religião e você não vai ser prejudicado por isso. Se você for no SUS, ninguém vai te perguntar, então, mas você é católico? Ninguém vai fazer isso, entendeu? No Estado teocrático isso pode acontecer, no Brasil não. Então, nosso país é laico porque a nossa religião não interfere no exercício dos nossos direitos. Bom, existem controvérsias? Diversas. Um exemplo é o uso dos crucifixos em repartições públicas, que foi proibida pelo TJ de Santa Catarina. Mas logo depois o CNJ entendeu que o uso dos crucifixos não afetava o exercício dos direitos e garantias individuais. Ou seja, foi liberado o uso dos crucifixos. Um outro exemplo de controvérsia é a existência da bancada evangélica, que hoje ela é composta por média
200 integrantes entre deputados e senadores. Bom, Grace, mas isso não fere a laicidade? Se você colocar em pauta as decisões que beneficiem os grupos religiosos, sim, fere. Mas o fato de a bancada existir não fere, porque a bancada existe porque eles foram eleitos e se uniram naquele objetivo. O que é diferente se aquelas cadeiras fossem destinadas para pessoas de alguma religião, o que acontece no Reino Unido, em que 26 cadeiras da Câmara dos Lordes é destinada para representantes religiosos. Ah, Graça, você está falando tudo isso, mas lá no preâmbulo da Constituição, Deus está sendo citado. Exato, ele está sendo citado. Mas ainda assim, lembra do que eu falei. O exercício dos seus direitos não é interferido pela sua opinião religiosa. Ou seja, conclusão de hoje, galera. O Brasil é sim um Estado laico, porque a sua religião não interfere no exercício dos seus direitos. Inscrevam-se no canal, compartilhem com seus amigos e até mais!